Eu tenho o prazer de estar abrindo aqui mais um episódio de podcast sobre inovação. Inovação, inteligência artificial. E eu vou convidar o Lito, da Drywash, para se juntar aqui com a gente, para a gente falar um pouco sobre essa busca, né? Essa busca sobre inovação. E a Drywash, ela tem essa característica no DNA, né, Lito? Exato, Denise. Exato. Tudo bem, Denise? Bom falar contigo. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. De fato, a gente tem, desde a nossa origem, no DNA da marca, a inovação, né? Então, a gente entende que isso é algo que precisa ser recorrente, né? E essa cultura, ela está incorporada à nossa companhia e as pessoas que trabalham conosco. E aí, falando diretamente dessa questão de inteligência artificial, eu te confesso que há pouco mais de um ano, ou até um pouco menos de um ano, eu imaginava que era algo que talvez eu não tivesse que estar diretamente ligado a ela. Quando ela estivesse avançando, eu já estaria pendurando a chuteira. E foi o contrário. O negócio é meteórico em velocidade, né? Então, eu que acompanhei o início da internet, né? Eu que acompanhei o início dos smartphones e tudo o que ele gerou na economia, na sociedade, a IA, de fato, ela veio numa velocidade astronômica, né? E quando eu digo a velocidade astronômica, não é só em desenvolvimento, mas é em acessibilidade, né? É algo que está muito acessível já a um número muito grande de pessoas. E posto isso, eu entendi que a gente precisaria, dentro da Drywash, primeiro entender, né? Entender o que valeria a pena a gente colocar esforço, tempo e dinheiro. E para isso eu convidei o Ítalo, que está conosco lá há bastante tempo, que atua na área de marketing e inovação, e não inovação como um projeto, mas inovação como um processo contínuo dentro da companhia. E a primeira proposta que eu fiz a ele é se ele estava a fim de intraempreender nessa área, porque eu entendia que aquilo era um mundo absolutamente desconhecido, para mim, né, pelo menos, e dentro da companhia, e que a gente precisaria muito mais do que alguém tocando uma área, alguém que pudesse empreender. E aí, logo de cara, por meio do nosso relacionamento Endeavor e por estar acompanhando um pouco da história do Marco ali pela Endeavor, a gente conheceu a Head Office, né? E conectei o Ítalo, e então eu falei, Ítalo, eu nesse processo posso ser um ponto de gargalo, e eu precisaria de alguém que pudesse estar à frente disso ali, como eu falei há pouco, empreendendo. E o empreender significa você se jogar no desconhecido, você sair um pouco ali do paradigma, né, daquilo que de fato pode até conflitar com o nosso planejamento estratégico, com os nossos objetivos de investimento para o ano de 24, 25, 26. E aí o Ítalo entrou de cabeça, houve uma excelente integração dele com a turma da Head Office, né? Tanto com o Marco, que estava à frente do projeto como fundador da companhia, e depois a equipe dele de engenharia, de suporte, de comercial. E aí juntou com um processo que a gente estava... Eu acho que ela sempre foi uma empresa de balcão, ela sempre foi uma empresa que espera o cliente chegar no balcão, e lá no balcão a gente oferece para ele as soluções que a Drywash tem, né? Além da lavagem do carro, que são a parte de estética, de reparo de pintura, de películas e tal.
E nós tínhamos começado no ano passado um processo de atingir o cliente via as redes sociais e as buscas no Google e em outros meios de busca. E para isso a gente começou a criar lá dentro o que a gente chamou de máquina de vendas, né? Então, a venda também ser feita online e não apenas fisicamente nas lojas, no balcão. Isso começou a partir do início de 2024? Nós começamos a montar essa máquina de vendas no início de 2024, né? E a gente dizia assim, no início de 2024, olha, a gente quer transformar aqui esse salão do nosso escritório, sei lá, onde tem 40 posições e está ocupado por 60% de pessoas de back-office, administrativo, financeiro, controladoria. A gente quer inverter isso, a gente quer que esse salão seja ocupado por 70%, 80% de pessoas voltadas ao comercial, a vender, a pós-venda, tal. Então, a gente se preparou para isso. E aí, no advento da IA e do início da nossa relação com a Head Office, a gente entendeu que não só o espaço físico e as posições não seriam ocupadas dessa forma, mas como, principalmente, nós poderíamos melhorar a qualidade do atendimento, a velocidade. Então, um exemplo básico, né? O básico, a gente começou pelo básico do básico. Se a pessoa busca, bati meu carro, onde que eu posso fazer um reparo? Ou quero colocar uma película anti-vandalismo, ou eu preciso fazer um polimento ou lavar meu carro. Ela vai no Google, e se ela manda uma mensagem, né, e ela recebe uma resposta só na segunda-feira, meio-dia, possivelmente ela já resolveu o problema dela no sábado, no domingo, entendeu? Ela não estava esperando fazer uma consulta no sábado de manhã e receber uma resposta na segunda-feira, no fim da manhã. Por que fim da manhã? Porque a pessoa chegaria de manhã, iria ter que pegar todos os leads ali que tinham entrado no chatbot, o chatbot foi até um certo ponto ali e parou. Então a gente entendeu que isso seria o primeiro, a gente queria focar inicialmente nessa solução. E então nós criamos a Lídia, que atende os leads, certo? E ali inicia-se um processo do prompt, inicia-se o processo de começar a treinar a Lídia, como você treina qualquer pessoa que vem trabalhar na sua empresa. Então, você começa a passar... Deixa eu fazer só uma parte. A Drywash, nesse momento, com esse canal de atendimento, ela está como uma central de atendimento que redireciona para toda a rede de franqueados, é isso, o serviço? Exato. Então, ela oferece para o cliente as opções de pontos e soluções e serviços que a gente pode oferecer. Uhum. E dali, a gente começou a desenvolver outras atendentes em outras áreas da companhia, né? Inclusive até já em treinamento interno e mais recentemente agora, uma secretária para os nossos consultores de loja, aqueles que ficam no balcão atendendo o cliente que encostam ali, que entra dentro de um estacionamento, de um shopping, de um prédio, e que encosta no balcão para ser atendido por um consultor, uma consultora. E esse consultor e consultora, ele tem que trocar a mensagem com o cliente, né? Então, ele usa a Cláudia, que é a nossa secretária executiva, para poder a Cláudia formular as perguntas, a Cláudia poder arrumar o texto para não ir lá uma mensagem com erro de português, falta de concordância ou falta de objetividade. Então, a gente chegou a estar nesse ponto. E, enfim, outros vários aí que depois a gente pode pedir para o Ítalo detalhar um pouco melhor. Então, legal. Grosso modo é isso, e agora a gente começa a pensar na chefe da atendente, que ela já começa a fazer o ativo, ou seja, então vai ter uma assistente que vai pegar os leads que
não houve conversão e oferecer lá e perguntar o porquê que não fechou, o que está faltando e assim por diante. Aí, no caso, nós estamos falando do atendimento ao cliente final. A gente, na Drywatch, a gente já tem soluções rodando de atendimento ao cliente final, que nos procurou com algum tipo de consulta e dúvida. A gente já tem o pós-venda, a gente já tem secretária, a gente já tem no treinamento interno, né, treinamento dos colaboradores, tirar dúvidas. Então, olha, eu estou aqui com uma dúvida, estou fazendo um polimento aqui no carro e o risco não saiu, eu estou usando uma boina X, está certo? E aí, se não me engano, é a Trícia, que é de treinamento. A Trícia vai passar para esse profissional, esse franqueado, esse colaborador, o repasse do treinamento, né? Inclusive com vídeos e uma série de coisas assim. Então, o que acontece? Nada substitui o humano no sentido de desenvolvimento, né, das perguntas, das sugestões, das dúvidas, né? Mas aquele operacional, aquele processo, principalmente aquele que você precisa de muita velocidade e escala, não existe uma outra forma. Eu nem sei como que a gente... Aquela história, como é que a gente vivia sem IA? É muito louco isso. Um negócio tão recente, mas como é que eu vivia sem IA respondendo para o cliente depois de 2 horas? Daqui a pouco você fala, isso não existe, né? Porque o cliente quer a resposta instantânea. É muito louco. Então, já está chegando isso dentro da nossa companhia, que é um processo extremissimamente novo lá dentro, entendeu? E ontem, por coincidência, assisti uma entrevista, por sinal magnífica, do Diego Barreto, lá o atual CEO do iFood, e ele publicamente colocou lá na entrevista, 25% das vendas do iFood hoje são feitas por WhatsApp. Para mim, tomei um susto, entendeu? Nunca imaginei que o iFood, 25% das vendas fossem feitas hoje, já no WhatsApp. E pelo que eu entendi, muito, muito em breve vai ser a maioria. Então, isso está acontecendo conosco também lá na empresa. A gente já está começando a gente inaugurou uma loja recentemente no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, e as vendas hoje lá já superam 70% pelo WhatsApp. Isso é super interessante. Vamos posicionar um pouco o nosso ouvinte? Vamos falar um pouco do momento da Drywatch. Quantas unidades vocês trabalham mais em prédios comerciais, shoppings? Como é que... conta um pouco para a gente desse momento da rede. Tá. Denise, a Drywatch é simples. Simples de tudo. A Drywatch tem como objetivo contribuir para a desigualdade de oportunidades. Ou seja, o nosso foco de franquia está entre quem tem muito dinheiro e quem não tem dinheiro nenhum. Então, nós buscamos esses perfis de franqueado. Eu tenho 0 dinheiro, você é um potencial franqueado nosso. Eu tenho R$1 milhão, você é um potencial franqueado nosso. E passa por quem tem 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil. Então, a Drywatch, ela tem como objetivo se desenvolver nesse sentido. É para isso que a gente trabalhou nos últimos anos. E este processo que a gente chama do franqueado individual, ele inicia individual, ok? Ele começa com a franquia sendo o CPF se transformando no CNPJ. E ele sendo o próprio operador. Tá certo? O microempreendedor, no caso, ele entra com essa característica. Eu estou evitando de chamar de microfranqueado e microempreendedor. Eu não gosto desse termo microfranqueado e microempreendedor. Eu tenho medo que isso comece a virar um adjetivo que, particularmente, eu não gosto. Ok? Tem uma franqueada nossa que deu um testemunho, gravou um vídeo dizendo que a diferença entre ela e o Silvio Santos era só o tamanho dos negócios, mas ambos eram empresários. É isso. Tá certo? Ambos são empresários. O Silvio Santos já falecido, mas
Ela, que tinha uma franquia que faturava 20 mil reais, 15 mil reais por mês, tá certo? A diferença dela para o Silvio Santos era o tamanho de negócio. Então, a gente entende que franquia é franquia, ponto. Se a franquia é grande, se a franquia é pequena, franquia é franquia. Tanto que nós havíamos, no início dos anos 2000, registrado o nome, registrou no NPI, micro franquia. O registro saiu a nosso favor, nós abandonamos esse nome, micro franquia. Franquia é franquia. Tá? Eu tenho um franqueado que investiu 500 mil numa loja, eu tenho um franqueado que investiu 3 mil reais na taxa de franquia, sendo que ele teve alguém que financiou ele durante 10, 12 meses e falou: você só me paga com o teu resultado. Mas antes de você me pagar, você tira os custos mínimos iniciais para a sua sobrevivência. Então, assim, essa pessoa chegou na rede sem 0 centavo. Às vezes até com um empréstimo para ir pegar um ônibus para ir para a entrevista. Então, esse é o nosso perfil. Então, aí, voltando para a história da sua pergunta de unidades, a gente está instalado aonde o veículo está. Ponto. Então, ele pode estar na garagem de um prédio residencial, de um prédio comercial, de um shopping center, de um supermercado, de um hospital, de um aeroporto. Então, nós temos operação em aeroporto, em hospital, em shopping, em estacionamento de rua e, mais recentemente, as operações de fato de rua, aquelas que estão instaladas em imóveis na rua. E com o objetivo simples de termos algumas milhares de empreendedores e empreendedoras faturando, oferecendo serviço automotivo de lavagem, estética, reparo e películas para os seus clientes. Então, esse é o nosso negócio. Hoje, a gente está instalado aí em 50 e poucos sites, com 200 e poucos empreendedores, com foco de 2030, estar com 4 mil empreendedores, mais ou menos em 500 sites. Esses sites vão ser desde pequenos estacionamentos, lojas de rua, até grandes shoppings. Entendi. Vamos chamar o Ítalo para ele contar um pouco mais para a gente sobre esses agentes virtuais que têm ajudado aí na operação da rede. Conta um pouco para a gente, Ítalo, como que foi o desenvolvimento e a percepção de necessidade desses vários postos de novos colaboradores, no caso, virtuais aí da inteligência artificial, está ajudando aí a operação da Drywash. Boa tarde, Denise, tudo bem? Claro, podemos falar sim. Foi muito legal, assim, a gente começou, como o Lito comentou, né? Então, a gente começou a perceber que a gente precisava começar a atuar bastante na área digital, né? E foi um desafio para a gente, ano passado, começar com isso, né? As lojas muito fortes em balcão, né? Então, são lojas que tiram o faturamento sempre do balcão, e a gente começar a lançar essa parte digital. Então, assim, a gente começou as campanhas, começou a funcionar e tudo mais, e aí jogava isso para o consultor na loja. Então, eu acho que todas as franquias vão ter provavelmente essa mesma dificuldade, né? Então, a Drywash no sábado, 2 horas da tarde, é uma doideira, todo mundo está no shopping, né? E aí o consultor não vai responder o WhatsApp, ele fica lá, deixou o WhatsApp lá, porque ele está respondendo o cara no balcão, né? E era a nossa dificuldade. Nossa, você precisa atender o cara no balcão, mas você também precisa atender o WhatsApp, né? Então, o primeiro movimento que a gente fez foi trazer para uma máquina de vendas, né? Então, a máquina de vendas voltada para fazer essas vendas online. Legal, a gente começou. E a gente começou a perceber que nas campanhas online, acho que todos os franqueados que trabalham com online vão perceber isso também, vai ter uma pessoa lá que está interessada, que ela vai querer, eu tô a fim de fazer a limpeza de uma geladeira. E eu não sei por que ela chegou clicou lá no nosso anúncio. E aí eu perco, às vezes, 2, 3 minutos para descobrir que não tem nada a ver com a gente, né? Então, assim, a gente perdia muito tempo com muita gente que não fazia sentido, né? Então, a gente falou, a gente precisa ter um filtro, né? Para conseguir entender melhor como que a gente pode usar melhor a máquina de vendas. Então, a primeira coisa que a gente fez quando a gente fez a Lídia foi isso, foi filtrar as pessoas que não faziam sentido, né? Então, tanto para a parte de película, para a parte de reparo, para a parte nossa de serviço como um todo, né?
Então, a primeira coisa muito legal é que ela faz esse filtro, né? Então, nossa, cai lá, quero empréstimo. Não sei por que a pessoa caiu. Não fazemos esse tipo de serviço. Você já não perdeu tempo da minha máquina de vendas fazendo esse atendimento, né? Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa tem muita gente que deu 11 horas da noite, ela está na casa dela, ela fala, acho que eu vou querer lavar meu carro amanhã. E aí não tem ninguém na loja, né? 11 horas está todo mundo dormindo. Então, a nossa atendente ela também vai atender esse horário. Ela vai atender 24 horas por dia, né? Isso é muito legal, porque a gente já consegue esquentando esse lead, né? A gente tem não só para a parte de serviço, como a nossa parte de expansão, né? Então, se você estiver interessado numa franquia Dryosh, entrar lá no site, for atingido por um anúncio nosso, você vai conversar com a nossa IA de expansão. Que não é a Lídia, é outra posição. A outra, que é a Maria. Então, você vai conversar com a Maria, e tem muita gente que está assim, vou criar um negócio, a pessoa está lá o domingo, 6 horas da tarde, que ela vai decidir que ela vai abrir um negócio. E ela está empolgada, ela quer já falar, ela já quer entender o que ela... Né, deixa eu ver como que funciona, como é a taxa de franquia. E aí a Maria ela vai começar a responder tudo isso para ela. Qual que é a taxa de franquia? Como que funcionam os royalties? Como funciona? O que é esse método de microempreendedor? Ela vai explicando tudo para a pessoa, né? Quando chega lá na segunda-feira, o nosso assistente de expansão, a pessoa já conversou com ela. Então, a gente já sabe quanto dinheiro que ela tem, quanto que ela quer, que tipo de perfil que ela quer de franquia. Então, isso não só vai esquentando o lead, como a pessoa já vai conseguindo captar essas informações, né? Então, é muito legal que a gente já conseguiu em todas as frentes ligadas a clientes, né? Sejam eles expansão, seja ele os clientes das lojas, a gente já está fazendo o atendimento das IAs. E a gente focou muito, que é muito legal, é que a gente tinha 2 alternativas, né? Tem muitas empresas que fazem a IA assim, um robozinho, né? Então, um robozinho lá, você vê a cara lá do robozinho, né? Que chama lá um nome cibernético. E a gente tentou fazer isso o mais natural possível. Então, a gente fez a Lídia, que parece um ser humano, porque a gente entende que a pessoa não quer falar com um robô, né? Ela quer falar com uma pessoa, ela quer falar com o mais próximo de uma interação humana, né? Então, tanto a Lídia é engraçada... Até porque a gente entende que a Head Office vai fazer a Lídia falar e andar. Exatamente. Um dia ela vai conseguir fazer tudo isso e não está muito longe, né? Esse dia. Isso que é muito legal, né? E o legal é que tem muita gente que conversa com a Lídia e fala: Lídia, obrigado. Nossa, você é uma amiga. A pessoa ela não acha que está falando com um robô, ela não acha que está falando com uma inteligência artificial, né? E até um contato tão amigável, né? E ela é muito empática, entendeu? Ela é muito empática, ela está sempre de bom humor. Então, é muito bacana isso. É muito engraçado. Teve um dia uma coisa que a gente... Isso é legal porque a própria inteligência artificial vai conseguindo entender isso, né? Mas um dia uma moça falou assim, quero levar um carro na Dryosh para fazer uma higienização e tudo mais. Aí ela fala, claro, você tem até tal horário, não sei o quê. Começou a conversar com a pessoa. Aí ela, tá bom, então eu vou deixar minha filha no hospital e depois eu já vou levar ela para a Dryosh e tudo mais, né? O que um consultor faria? Pô, legal, obrigado, né? Alguma coisa assim. Faria, né? Porque ele tá lá correndo com outra coisa. Aí ela fala, espero que a sua filha esteja tudo bem com a sua filha, depois leve. E ela fez assim, com uma empatia, assim, isso é muito legal, porque, né, ela trouxe uma empatia lá, que bom, espero mesmo que minha filha fique bem, né? O cliente ficou super feliz, né? Então, é muito legal como a IA está evoluindo, né? E como ela consegue ajudar a gente com isso, né? Ela tem essa empatia, ela tem essa... E conhecer o processo, né? Porque a gente explica para ela o processo que você quer fazer. Essa é a maior coisa legal dela, é isso, né? Diferente, às vezes, você às vezes explica, a gente fica brincando, né? Você vai falar com um consultor, você explica, né? Você precisa falar isso. Aí ele esqueceu a segunda coisa. Esqueci de falar porque eu estou apressado. Estava com outro foco, né? Uhum. Ela não esquece. Então, assim, ela vai fazer o processo que você mandar ela fazer, né? Então, é muito legal. Não. Isso é muito legal. Eu só posso parabenizar os dois. A gente percebe que o DNA da empresa, né, tem que ser muito voltado à inovação, e os nossos ouvintes aqui só agradecem vocês para conseguir entender
como que esse processo foi desenvolvido dentro da empresa e como é possível, né? Como o Lito falou, há meses atrás, isso era uma total interrogação, né? E hoje é impossível imaginar a operação da empresa nesses níveis sem os agentes virtuais. Só um complemento, Denise, desculpa cortar, mas uma coisa legal é que eu não sou da área de tecnologia, né? Eu vim da área de marketing. Então, é legal porque a gente às vezes tem muito esse negócio, não, inteligência artificial é muito difícil, não vai ter como colocar na minha franquia, não tem como, porque eu não vou saber, a minha área de TI não tem como fazer isso. E, na verdade, acho que o mais importante para IA é você entender o processo, né? Então, assim, você entender o que você precisa, como que no nosso caso, a Lídia, como ela vai atender, né? Então, assim, às vezes o marketing está muito mais ligado a isso do que a própria tecnologia, né? A própria tecnologia. Porque o que a gente vai fazer? Eu preciso saber exatamente como o cliente vai ser atendido, né? Então, primeiro eu falo isso, depois eu falo isso. Então, é muito legal isso, né? Ela é muito acessível, né? Basicamente é isso. E teve um ponto importante também da nossa experiência, Denise, que também está nos forçando a pensar na melhoria dos processos, tá? Dos processos, não só do atendimento, esses exemplos que a gente está dando, de atender leads, mas, enfim, também começar a olhar para a companhia como um todo, né? E o que é interessante é que você acaba formando aí uma estrutura bastante eficaz e complexa e completa e não complexa de processos, de controles, né? Que acho que é uma coisa que ajuda muito no dia a dia, né? Então, acho que isso é um ponto que tem nos surpreendido também nesse sentido. Bom, só posso agradecer vocês e abrir um espaço da gente continuar aqui para um segundo episódio, né? Aprofundando um pouco mais sobre essas soluções. Obrigada, Ítalo. Obrigada, Lito. Obrigado, gente. Agradeço. Obrigado. Estamos sempre à disposição, Denise. Parabéns aí pelo trabalho. Muito bom, gente. Muito bom. Interessante isso. É muito bom ver que, né, o pessoal acha que a IA vai substituir as pessoas, né? E a gente vê que aqui é o oposto. Ela está dando oportunidade, deixando o cara lá que montou a franquia dele com esforço, conseguir atender os clientes, vender mais, ou seja, ele tem mais braço para ele começar, né? A IA está gerando receita para o cara que está lá, né, aplicando o dry wash, né, né, não é só gerando receita para o bilionário, né, está gerando receita ali para a base também. Eu acho isso muito legal. Eu acho que a gente poderia fazer uma pegada nesse segundo episódio, falando um pouco sobre isso, né? Falando um pouco sobre essa percepção da rede e o que a IA como a IA ajudou a rede a ter esse tempo livre de geração de negócios, né? Com mais eficiência. O que vocês acham? Vamos lá. Como é que você quer começar ele? Eu acho que a gente pode começar falando com o Marco sobre soluções, e aí a gente chama o Ítalo para a gente justamente trazer essa percepção que a rede tem. As agentes virtuais, elas estão funcionando há o quê? Há 6, 8 meses? Mais ou menos isso. Menos? Um pouquinho menos. A gente começou o trabalho, começamos o trabalho há uns 6 meses, mas está... Não, que 6 meses. A gente quer ver, só conta o contrato nosso. Deixa eu ver aqui. Mas acho que tem uns 4 meses. Junho do ano passado, né?
que a gente fechou o contrato? Acho que foi junho ou agosto do ano passado. A gente fala aqui. Então, ela está rodando efetivamente há 5, 6 meses, no máximo. Não, menos porque teve um período de integração, a gente teve que conectar com o CRM, porque tem todo um processo, aí que o Marco vai explicar melhor, né? Mas tem todo um processo de integração também, interna. De integração e de incorporação ao CRM, aos processos que a gente já tem, uma série de coisas assim. Isso. E operação está menos tempo. Agora, assim, eu vou até pedir desculpa para vocês, eu preciso sair daqui a pouquinho aqui, que eu tenho um compromisso, o pessoal está até me esperando, tá certo? Então, Marco, não sei se atrapalha a dinâmica aqui, eu tinha imaginado que era... Não, já conseguimos, já. Já conseguimos, o primeiro episódio foi ótimo, Lito, só posso te agradecer. E eu fico à disposição para próximos aí, tá? Conta comigo. Eu só tinha programado aí até 3h15, para mim era das 2h30 às 3h, eu dei mais 15 minutos aí, daqui a pouco tem que correr que o Waze já está avisando aqui, você vai atrasar. Então, de qualquer maneira, o mais importante de tudo que eu queria deixar de mensagem aqui é que a gente já está preparando para começar a desenvolver a Itália, tá? Que é o Ítalo em virtual, tá? E esse negócio aí, ele tá ficando muito feminista demais, né? As mulheres invadiram aí, porque tem mulher nesse processo aí, então vão ter que dar uma... Tem que botar os homens também, que só daqui a pouco vai falar que vocês estão querendo substituir as mulheres com o robô. É verdade. Nossa, eu nem imaginei por essa visão. Eu só imaginei que as mulheres efetivamente são mais empáticas mesmo. A gente fez por isso mesmo, né? É verdade. O Lito falou uma vez o que é verdade, né? Que a IA, as pessoas tendem a ser mais educado com mulher do que com homem, né? Então... Até as mulheres são mais educadas com a própria mulher do que com o homem, né? Esse foi o início. Mas, Lito, muito obrigada pela tua presença, pela tua participação. Eu que agradeço, Denise. Parabéns aí pelo podcast, obrigado pela oportunidade. E vamos seguir em frente para fortalecer não só o franchise, mas como inovação no franchise, né? O Ítalo esqueceu de falar, ele falou que é do marketing, mas antes ele foi engenheiro químico, tá? Então ele começou como químico, depois ele virou marketing, agora ele virou IA. E daqui a pouco você vira a Itália, cuidado. A Itália já é o próximo projeto. Tá bom, gente? Obrigado. Tchau. Mas, Ítalo, eu estava vendo aqui, a sua conta foi criada dia 16 de agosto. 16 de agosto. Então, daí até começar, né? Começar oficial deve ter sido setembro. E você já estava live em, acho que, outubro, novembro que você começou live, assim, né? Começou assim, que você fala, agora vai, né? Não foram os primeiros testes, coisa assim, em outubro, né? Outubro, assim. Então, você está no ar, outubro, novembro, 4 meses, mais ou menos, de operação. Mas o que é interessante a gente ressaltar é que vamos falar, em 2 meses, em 2 meses você já estava escalando a primeira e em 6 meses você está com 7. Exatamente. Isso é que é legal. A primeira é a mais difícil sempre, né? Até você entender como funciona e tudo mais, né? Isso. Mas, Ítalo, conta um pouco para a gente, aqui nesse segundo episódio, que a gente está falando um pouco do DNA de inovação da Drywash em relação às soluções de inteligência artificial que a Head Office viabilizou aí para as necessidades da rede, né? Conta um pouco para a gente como que foi, e foi muito rápido, né? Pelo que a gente estava contabilizando, assim, em termos de tempo, né? Como que foi a percepção lá na ponta, primeiro do público, dos franqueados, do operacional da rede, e depois essa visão positiva que a gente falou um pouco lá no nosso primeiro episódio, da resposta do público final em relação ao dia a dia com a IA. Não, legal. A gente, eu acho que
essa questão toda de começar a IA, né, foi um desafio, né, para todo mundo, né? Então, quando a gente começa, ninguém sabe o que está acontecendo. Nem eu que estava começando, falei, meu Deus do céu, eu não sei como fazer, né? Vamos entender juntos, né? Então, a primeira coisa é juntar todo mundo, né? Juntar a rede toda e falar, ó, a gente vai começar com um projeto novo, né? Vamos começar com esse projeto. Contamos com a colaboração de todo mundo para tudo que for acontecer, né? Estamos juntos nessa, né? Mas acho que foi muito positivo, assim. Eu acho que eu sempre tenho um medo da pessoa da ponta, né? A pessoa que vai atender, de falar, a primeira coisa que ela pensa, vou perder meu emprego, né? Tem um negócio na mídia que fala, a IA vai roubar empregos, né? E tem uma mística, uma coisa muito mística disso, e não é bem isso, né? Quando chegou o Word, né? As pessoas digitavam lá, né? Na máquina de escrever, e quando surgiu lá o Office, o pacote Office e outras coisas assim, ela facilitou o nosso trabalho, né? Então, a IA é a mesma coisa, né? Ela vai facilitar alguma coisa que a gente já tem hoje, né? Então, já tem um atendimento, e como eu tinha comentado, a gente tem muitos atendimentos que não fazem sentido, por exemplo, né? Então, você parece que, perco pouco tempo, eu vou conversar com uma pessoa que quer lavar uma coisa que não tem a ver com o carro. Eu perdi 2 minutos nela, mas se 2 minutos nela, mais 2 no outro, mais 2 no outro, se você contabiliza no final do dia, a pessoa perdeu 2 horas do tempo dela com leads infrutíferos, que não são clientes potenciais, né? Ou, por exemplo, eu quero uma loja, né? Eu quero uma loja da Drywash, não sei o quê, em algum lugar. Não faz sentido nesse lugar, por exemplo. Né? Não tem carro nesse lugar, você não vai lavar carro nesse lugar, por exemplo. Então não faz sentido. Não, eu quero, né? Sei lá, um lugar hipotético. Aí ela já vai falar, olha, para você que não faz sentido nesse lugar, então não preciso perder tempo de uma pessoa com isso. Então, eu acho que a primeira coisa que os consultores e que a máquina nossa de vendas conseguiu perceber nossa, ela ajuda muito, porque eu vou perder muito menos tempo com essas pessoas, né? Quando eu estou começando a conversar com a pessoa, quando eu tenho lá, né, vou conversar com o lead, ele já está aquecido, né? Então, eu já sei o que ele quer. Então, na loja lá, eu tenho um carro X, que tem tal problema, né? Eu moro em tal região, ele já sabe o que falar. Pô, nessa região eu tenho loja tal, eu tenho tal horário, vamos fazer tal coisa, serve para esse tipo de serviço. Então, assim, eu acho que foi muito benéfico, né? Assim, tanto para a parte interna, porque, claro, o medo antes de começar, né? Então, eles tiveram muito receio antes de começar. Quando começou, percebeu que eles não iam perder emprego. Ao contrário, né? Então, o que você está me mostrando é que a IA não está tirando empregos, ela está dando tempo de volta, resgatando o tempo produtivo do humano. Exatamente. A gente investia, vou falar X, né? A gente investia X no começo do ano passado e eu tinha que ter um número de atendentes para fazer a quantidade de leads que eu tinha. Hoje eu investo 10 vezes a quantidade que eu investia com uma pessoa só. Eu não precisei colocar mais 5 pessoas para fazer esse atendimento, né? A própria pessoa já faz, porque toda a parte inicial já é tratada com a IA, né? Então, assim, se for pensar, eu ganhei produtividade, uma produtividade enorme nisso, né? Eu tirei da mão do consultor lá na ponta da loja, que o legal dele tá presencial, é conversar com o cliente presencial. Eu precisei tirar dele ficar lá no WhatsApp. Oi, tudo bem? Não, a nossa loja está aberta, tá horário. Não precisa perder tempo dele escrevendo isso. A IA já vai explicar isso para o cliente, né? Então, para o cliente é bom, porque na hora que o cliente pergunta, ela já responde. O cara perguntou 11h30 da noite, ela vai responder. Se fosse lá no consultor da loja, ele ia responder. Se ele perguntou 11h30, ele vai abrir a loja às 10, ele vai responder às 10, né? Então, ele vai ficar 2 horas. Né? Ou até mais depois, né? Ele ia fazer as coisas dele primeiro, ligar o computador, né? Fazer todas as coisas iniciais primeiro. Então, é um atendimento rápido para o cliente, é ótimo. Ele foge daquela coisa do robô, né? Então, assim, digite 1 para digite 2, não é isso, né? A IA não é isso, né? Você vai perguntar, ela vai falar, olá, tudo bem? O que você está interessado? Estou interessado em lavar meu carro. Legal, a lavagem a seco consiste nisso, né? Ela vai fazer esse tipo de serviço. Quanto custa? Vai custar isso, tem essas lojas. Então, ela vai conversar com a pessoa, não vai ser um bot, né? Não vai ser aquela coisa, não, digite 1 para, né? Digite 2 para. Então, é muito mais fluido. Então, a pessoa gosta, né?
ela não comete erro de português, ela segue o nosso processo, né? Então ela não E vai ela falar não nada. tem respostas enlatadas, que é o que Ela não tem irrita no nome. Exatamente, ela não tem resposta enlatada, né? E é legal porque ela tem uma base de conhecimento que você implica nela, né? Então você coloca lá todo o conhecimento que a gente tem, você coloca o que é a lavagem a seco, o que são as películas, né, na André Yoshi, no caso, quais são os tipos de película, qual a diferença de uma película anti-vandalismo e uma película solar, né? Ela sabe tudo isso. Então quando você vai perguntar para ela sabe responder, né? Então isso é muito legal, porque ela para o cliente também ajuda muito, né? O cliente às vezes não sabe, a gente está muito acostumado, né? Ah, não, isso daqui é um hidrata couro, não sei o que, sei lá, mas o cliente não sabe que ele está precisando disso, né? Muitas vezes ele não sabe o serviço que dá. Ele fala, meu couro está sem brilho, mas qual é o serviço que vocês fazem? Não sei, né? Então isso é muito legal, porque ela vai explicar, nosso serviço para couro é o hidrata couro, ele custa tanto, tem tal loja, em quais tipos de loja, você pode agendar por aqui, então é muito legal. Eu queria chamar o Marco para o Marco contar um pouco para a gente como que foi essa entrega dessas soluções, tanto para a Drywash como para outras redes também. Como que foi desenhar esse agente virtual, que ele é mais agradável muitas vezes do que a gente está falando com o próprio humano? Denise, muito prazer, Ítalo. Um prazer te ver aqui. Então, o principal, né, é que a inteligência artificial, né, por que ela está virando tão humana? Né? A gente tem que pensar desde o nosso início do relacionamento com máquinas, como é que era. E antigamente, né, a gente tinha que aprender como interagir com a máquina, qual botão apertar, qual né, cabo ligar. Então a gente ficava tendo que aprender, literalmente, ler manuais de software, de tudo, para a gente conseguir se comunicar na língua daquela máquina, né? Ou seja, ela não tinha empatia do outro lado para entender a nossa necessidade e poder, né, se adaptar para nos entregar valor. E a gente veio evoluindo, né, nesses últimos anos, para que, ao invés da gente ter que ler o manual de como interagir com a máquina, para a máquina ter empatia e entender o que a gente precisa e conseguir fazer a gente chegar e realizar o que a gente precisa. Então, à medida que a tecnologia foi evoluindo, né, aí chegou no chatbot, que você tinha que montar uma árvore de decisão e explicar e pensar tudo que a pessoa pode perguntar e ter que criar uma resposta para cada um. E aí se demorava um tempo enorme, porque você tinha que pensar, escrever e colocar em todo lugar. Agora, com agentes de inteligência artificial, é mais um passo gigantesco nessa evolução, porque o agente, você não tem que explicar para ele tudo que pode acontecer. Você só tem que explicar para ele qual que é a profissão dele, né? E qual que é o job que ele tem que fazer, o que é o objetivo dele. Né? Quando você explica isso, a IA ela se coloca, então, no papel daquele profissional. Né? E quando você dá ali o seu manual de venda, os seus preços, que você sobe esses arquivos e conecta, ela pensa, eu como um profissional tal, com esse arquivos de conhecimento, como que eu vou agir? Né? Então, você não tem que ficar explicando que se o cliente, né, falar uma coisa ruim, você tem que ajudar ele a entender o oposto, porque se eu sou um vendedor, o meu trabalho é vender o produto tal, e, né, eu tenho que ter empatia com aquele cliente para ajudar ele a entender qual que é o meu serviço e que pode confiar que a gente vai entregar o que ele precisa. Então, é cada vez mais a máquina aprendendo sobre a gente, né, e entendendo como se comunicar. Então, pode falar, mas então você está querendo fazer a inteligência artificial ficar cada vez mais parecido com o humano para substituir o humano? Não, a gente quer deixá-la cada vez mais parecido com o humano
para ela saber como lidar com a gente, para ter empatia e cada vez conseguir aproximar mais a gente dos nossos objetivos. E por quê? Como a gente está acostumado a falar com o humano, a gente tem conexão usando a nossa língua, a IA tem que aprender a nossa língua, os nossos erros de português, porque é obrigação. Ela não tem mais capacidade de processamento que a gente, então ela tem que se adaptar completamente à nossa necessidade e saber levar a gente para onde ela, né, foi treinada para a missão dela, para o objetivo dela. Né? No caso ali, ajudar as pessoas a entender dos cuidados que ela precisa para o carro e chegar até a dry wash e conseguir ter os seus objetivos cumpridos. Então, o processo de aprendizado é muito mais fácil e aonde que existem percalços, né? Primeiro que é uma tecnologia muito nova. Então, quando a gente começou lá atrás com o Ítalo, muita coisa ainda não estava tão boa quanto está hoje. E vai melhorando a cada semana. Por isso que é assustador, porque uma coisa que você não dava para fazer semana passada, hoje você já faz com maestria. Então, já houve uma evolução, ou seja, cada IA nova que você faz é mais fácil do que a IA que você fez anterior. Cada instrução nova passa a ser mais fácil, porque ela vai também aprendendo e ela vai, né, melhorando. Né? Então, o mais difícil no início é você mudar o seu raciocínio para que o processo muda com a IA, né? O que o falou até no último programa, né? Os processos mudam quando você tem uma inteligência artificial. Né? Principalmente quando você conecta várias, você passa a eliminar muitas etapas do seu processo. Então, redesenhar esse processo, né, ele demora um pouquinho, porque é você entender a capacidade da IA e até onde você pode ir, então é aquele tempo de cair a ficha, né? E a sequência é aqueles testes, né? Então, você tem que ficar, depois que você criou, você tem que testar para ver se as informações que está dando estão corretas, às vezes você subiu arquivos que têm informações conflitantes, ou às vezes a IA está interpretando alguma coisa, né, pelo contexto que não estava perfeito, aí você tem que melhorar aquele contexto. Então, o trabalho é similar ao treinar um novo funcionário para a empresa. Né? Ele é uma forma mais humana do que todas as outras tecnologias anteriores. Então, me explica uma coisa. O nosso ouvinte, ele ouviu tanto no primeiro episódio quanto no segundo episódio que o Ítalo teve a missão foi cumprida quando vocês acessaram a plataforma da Red Office. Então, quando eu fecho um pacote com a Red Office para soluções de inteligência artificial, eu tenho um ambiente ali que me dá a possibilidade de criar agentes virtuais, cada um com uma função. É isso? Não é que eu fecho com você um agente virtual e aí, se eu precisar, eu tenho que abrir um novo contrato. Como é que funciona esse ambiente, essa ferramenta? Perfeito. É muito simples. O nosso trabalho é só te dar coach, te ensinar a usar a plataforma. Então, geralmente, você contrata a gente para o primeiro, você aprende a fazer e a gente te guia para você conseguir fazer no restante. Foi assim com o Ítalo. A gente ajudou ele a fazer a lead e, a partir daí, ele criou todos os outros. E a gente vai ajudando ali no WhatsApp, com o time, a tirar as dúvidas, acompanhar o seu desenvolvimento. Mas é muito simples, né? E tem as integrações. As integrações é de acordo com cada sistema. Então, no caso, quando o Lito comentou que teve a integração com o sistema do CRM para poder o processo ficar todo integrado dentro da rede, essa é a integração que você comenta. Exatamente, exatamente. E aí é de acordo com o sistema. Se a empresa tem uma equipe de TI, ela mesmo pode fazer. Legal. Bom, só posso agradecer o Ítalo de novo nesse nosso segundo episódio. Obrigada, Marco. Os nossos ouvintes cada vez mais conseguem entender as funcionalidades da ferramenta de inteligência artificial
e eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai conseguindo desmistificar, né? E cada vez mais o mercado vai ficando na retórica que o Lito, no nosso primeiro episódio, falou, né? Como que a gente vivia sem, né? Exatamente. É isso aí, né? Como a gente vivia sem. E cada vez vai ser, essa sensação vai aumentar. E eu falo que todos nós teremos grandes amigos ainda que serão inteligências artificiais. Com certeza. Bom, só posso agradecer aos dois e ver se a gente consegue se agendar, né? Porque, como vocês falaram, né, é um mecanismo vivo e a cada minuto ele vai reaprendendo e a gente vai entendendo, né, novas funções. Então, acho que a gente poderia aí pensar em novos episódios a respeito das soluções agora, quando a Itália vier também, né, Ítalo? Isso aí. Então tá, meninos, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado.